Aí, muito bem. Então, pessoal, hoje a gente vai começar a falar de um assunto que é menos maçante do que o assunto da aula passada, e basicamente é o motivo de a gente estudar cosmeto. E qual que é o motivo? O que vocês me dizem? Por que a gente estuda cosmeto? Porque é obrigado. Quem se arrisca a me dizer por que a gente estuda cosmeto no curso de farmácia e para que serve? Ninguém vai me responder? Vamos ver, chegou a Derli aí, então vou perguntar para ela. Derli, tá me ouvindo? Oi, Derli, tá me ouvindo? Alguém tá me ouvindo? Sim? Ah, ninguém quer responder, né? Ninguém quer abrir o microfone. Nilce, já que você respondeu, por que a gente estuda cosmeto? Ou a Derli que chegou agora? Vamos, gente. Vocês não sabem por quê? Pode escrever, então, se não quiserem abrir o microfone. Por quê? Não, ninguém vai se arriscar para agregar nossa profissão como farmacêutico, profissionais mais completos. Está meio completa, não está bem completa. Por que exatamente essa disciplina? O que essa disciplina vai agregar? Não para nós, porque nós vamos ser os produtores, mas o outro lado vai trazer algum benefício para as pessoas? O que vocês acham? Ou será que não? Sim, né, professor? Vai melhorar a aparência, a Isso, autoestima da pessoa. exatamente. É só isso, basicamente. E, na verdade, assim, tá mais voltado para a parte, não que seja, né, a parte, só a parte externa, mas está mais voltado para a parte externa, para o exterior, né, do que para o interior. Claro que se o interior não estiver funcionando direito, isso vai refletir na parte externa. Mas muita coisa que a gente vai produzir, vai desenvolver e tudo mais é para passar no rosto, no corpo, no cabelo, na unha, coisas que são visíveis para melhorar a aparência, para diminuir, muitas vezes, no caso de pele, os efeitos do tempo, né? E trazer um bem-estar para a pessoa. Basicamente é isso, né? E hoje a gente vai falar então de alguma coisa que é extremamente importante, que é o local onde esses produtos nossos vão ser fazer o seu efeito. Na verdade, nas próximas aulas a gente vai falar sobre pele e anexos. A pele é o maior órgão que a gente tem
deixa eu colocar a apresentação, né? É o maior órgão que a gente tem no nosso organismo, e existem umas extensões deles que a gente chama de anexos, que são, então, cabelos, pelos, unhas, que também são partes externas nossas, né, visíveis nossas, e que, de uma certa forma, também existem como proteção, como a pele é um órgão de proteção nosso. Então, vocês precisam conhecer a pele, entender a pele, para que vocês entendam melhor o funcionamento dos produtos que a gente vai estudar, os produtos que a gente vai desenvolver no futuro e tudo mais. Porque se vocês não entenderem como que é o funcionamento, fica um pouco difícil compreender exatamente por que um determinado creme funciona de uma determinada forma, por que um condicionador funciona trazendo melhoria para o cabelo e assim por diante. Então, para isso, a gente vai precisar entender quimicamente, inicialmente, a pele, e depois a gente vai ter que entender essa mesma pele em relação à sua estrutura. Vamos falar primeiro da composição química. Aproximadamente 70% da composição da nossa pele é de água. Então, a maior parte do que a gente tem, no que a gente chama de pele, é água. E, claro, isso é uma média, né? E essa concentração de 70%, ela pode variar conforme a localização. Então, a gente pode dizer que a pele ela é uma estrutura cheia de camadas, e nas camadas mais superficiais, ou até a mais superficial, que é a que está em contato com o ar, com o ambiente, ela teria uma concentração menor de água, então ela é mais seca, digamos assim, enquanto as células que estão mais na profundidade, elas têm uma quantidade maior de água. Então, de acordo com a profundidade que a gente está falando, a concentração de água passa a aumentar. E na superfície, né, nas células mais superficiais, a gente tem aí uma concentração bastante baixa, na faixa de 20%. Mas, né, se a gente for ver na composição total, médio de 70%, é uma quantidade muito grande, é quase que 3/4, né, das substâncias que compõem a pele são água. Outro grupo de substâncias que é bastante importante, mas que está numa concentração pequena, são os sais minerais. Então, a gente vai ter metais, metalóides, metais como sódio, ferro, cobre, zinco, e metalóides como enxofre, fósforo e iodo, fazendo parte da composição química da pele. Os metais, como sódio, ferro, cobre, zinco, essas coisas, eles estão mais ligados à composição da célula na sua estrutura interna. Então, lá naquele local onde ocorre a produção de energia, a utilização, então, de substâncias para transformar aquelas substâncias em energia, para que a célula possa sobreviver. Então, esses metais estão mais lá dentro. Então, eles fazem parte de reações, né, das células. Enquanto esses metalóides, como enxofre, fósforo e iodo, eles, na maior parte dos casos, eles estão ligados com a própria formação estrutural da célula. Então, o fósforo, por exemplo, ele faz parte daquela camada fosfolipídica de cada uma das células. Então, ele está fazendo parte da estrutura, né, do revestimento da célula. E assim vai. Outro grupo que a gente tem uma concentração bastante grande dentro do nosso organismo são os protídeos, que são as diferentes proteínas que a gente tem dentro da pele. Vejam que são aproximadamente 27,5% da composição total. Então, se a gente for pensar água 70%, as proteínas mais 27,5%, dá
70, 80, 97,5 aproximadamente entre água e proteína. E o restante, sais minerais, lipídios e glicídios. Então, a maior parte, a maior concentração está voltada para água e para as proteínas. Então, esses são, em sua composição, os mais que estão na maior concentração dentro da pele. E dentro das proteínas, a gente tem diversos tipos de diferentes proteínas. Os aminoácidos, né, que são os precursores das proteínas, eles estão na composição geral das células. As proteínas em si, né, já formadas, como colágeno, elastina, que estão lá no tecido de sustentação da pele, e daí melanina e ácido hialurônico que vão ajudar em alguns momentos da pele, e além disso existem enzimas e hormônios que também fazem parte de processos, de ciclos dentro das células para a produção de energia e tudo mais. Então, a gente tem esses 27,5% de proteínas divididos nesses 3 grandes grupos, sendo que na maior quantidade a gente vai encontrar as proteínas, como colágeno e elastina, que estão na derme, né? A gente vai ver as diferentes camadas da pele, elas estão na derme, são um tecido que a gente chama de tecido de sustentação. Temos ainda lipídios, como os fosfolipídios, colesterol, ácidos graxos, triglicerídeos, que também vão fazer parte de alguns ciclos para a produção de energia, e os glicídios também, como glicose e o glicogênio armazenado, né, que também vão ser utilizados para produção de energia para a sobrevivência da célula. Uma coisa que é bastante importante e que vocês precisam entender bem é que a nossa pele não é estéril, né? Então a gente está em contato com o meio ambiente e esse contato com o meio ambiente faz com que micro-organismos que estão no ar, por exemplo, micro-organismos que estão nas superfícies, eles possam vir e, por algum momento, pelo menos, fazer parte da flora da nossa pele. Então, vai ter, muitas vezes, sei lá, você vai lá, pega numa maçaneta, essa maçaneta está cheia de micro-organismos, esses micro-organismos, então, passam para a tua mão, você esfrega a tua mão no teu braço, que está coçando, sei lá, então você passa esses micro-organismos para o seu braço. E a gente tem também uma flora, que são micro-organismos também, que praticamente eles nascem, crescem e morrem na superfície da nossa pele. Então a gente tem esses 2 grupos de micro-organismos, aqueles que vêm eventualmente e aqueles que fazem parte do nosso dia a dia. Então a gente pode dizer que dentro da nossa flora cutânea a gente tem 2 tipos de micro-organismos, né? E 2 tipos de flora. Uma flora chamada de cutânea permanente, que é essa então que a gente tem os micro-organismos que nascem, crescem e morrem na superfície da nossa pele e que fazem parte do dia a dia. Pergunto para vocês têm ideia do porquê que a gente tem esses micro-organismos, então, que estão na superfície da nossa pele e que estão ali no dia a dia? Alguém tem ideia? Não? Porque esse tipo de micro-organismo, ele trabalha em parceria com a gente, na verdade. Ele trabalha da seguinte forma. Nós mantemos esse micro-organismo na superfície da nossa pele. O pH da nossa pele ele é levemente ácido. E isso faz com que a maioria dos micro-organismos, das bactérias e tudo mais, não consigam permanecer por muito tempo na superfície da nossa pele. Um pH levemente ácido não é um pH ideal para que
esses micro-organismos geralmente se reproduzam e se instalem ali e formem uma colônia. Porém, esses micro-organismos da flora que a gente chama de permanente, eles sofreram mutações e eles conseguem sobreviver muito bem nesse pH levemente ácido. Então, o que acontece? Esse pH levemente ácido faz com que a nossa flora permanente, ou seja, aquele micro-organismo que vive o dia a dia com a gente, ele tem as condições ideais de sobrevivência, enquanto outros micro-organismos que a gente chama de ocasionais patogênicos, eles podem até entrar em contato com a nossa pele. Então eu pego lá na maçaneta da porta, tá cheia de micro-organismos, eu passo na minha pele, esses micro-organismos passam para a superfície da minha pele, mas como o pH está levemente ácido, eles não conseguem sobreviver por muito tempo. Essa acidez inibe a reprodução deles. Então, o que acontece? Essa flora permanente cutânea consegue sobreviver na superfície da nossa pele por causa do pH, e ela nos ajuda. Como que ela nos ajuda? Se vocês olharem, deixa eu pegar a caneta aqui. O computador. Se vocês pegarem esse desenho aqui, vocês vão ver que a gente tem aqui, então, um poro sudoríparo, aqui uma glândula sudorípara. Então, essa glândula sudorípara vai jogar água para a superfície da pele. Então, aqui é a superfície da pele e tal. A glândula joga água para a superfície. E junto com a água, ela joga substâncias que não interessam mais para o organismo. Então, o organismo quer se livrar de alguns sais minerais, quer se livrar de algumas substâncias que já não são mais necessárias para o organismo. Então, o organismo joga essas substâncias via glândulas sudoríparas. Então, o suor vai para a superfície e junto do suor, que é a água, né, a gente tem substâncias como sais minerais e algumas substâncias que não têm mais interesse do organismo. Muito bem. Aqui a gente tem um folículo piloso, que é o local onde está inserido o pelo, né, ou o cabelo. O que acontece? No meio desse folículo, a gente tem uma glândula sebácea aqui, que ela libera oleosidade, libera sebo para fazer um revestimento de oleosidade nesse pelo ou nesse cabelo, seja lá o que for, né? E, geralmente, o que acontece é que ela acaba liberando mais oleosidade que o necessário para formar uma película de proteção ali no pelo. Então, o que acontece? Uma parte desse óleo, desse sebo que é eliminado, fica aqui nesse folículo, que é um túnel, né, um tubo. E a gente tem também glândulas sebáceas que, ao invés de liberarem esse sebo para dentro do folículo piloso, eles liberam, só que eu não tenho nenhum desenho aqui, liberam direto para a superfície da pele, como essa glândula sudorípara aqui, que libera diretamente para a pele. A gente tem algumas glândulas sebáceas que também vão fazer a mesma liberação de sebo para a superfície da pele. E aí, onde que entram esses micro-organismos? Eles entram aqui, né, se alimentando dessas substâncias que são liberadas no suor, se alimentando dessas substâncias que são liberadas da glândula sebácea. E se alimentando também de células que estão na superfície, que morreram e que estão se destacando, elas estão sendo eliminadas. Então, elas acabam se desprendendo ali da superfície da pele, e o micro-organismo vai lá e come se alimenta, né, dessa pele, dessa célula epitelial que está morta. Então, eles ajudam a fazer a limpeza da superfície da nossa pele. Então, eles são bastante importantes por isso.
Então, eles têm alimento, né? A gente fornece alimento, e ao mesmo tempo, eles, pelo fato de se alimentarem, acabam por auxiliar na limpeza da nossa pele. Claro que não é suficiente para que a gente tenha uma pele limpa, né? Mas pelo menos eles auxiliam para retirar parte das sujidades que a gente joga para a superfície. Então, essa flora cutânea, ela é bastante importante por isso, permanente, né? Ela é bastante importante por isso, ela ajuda na limpeza, tanto aqui dessa camada que está descamando, né? Quanto aqui dentro também. Esses micro-organismos, eles entram dentro do folículo piloso. Por quê? Porque ali dentro é mais úmido, mais quente, então traz melhores condições ainda para que eles sobrevivam. E tem alimento, né? O alimento está sendo jogado pela glândula sebácea. Então, é o local ideal para os micro-organismos ficarem. E eles vão, então, se reproduzir ali. Mas não vão ser patogênicos. Já a flora cutânea ocasional patogênica, como eu comentei, ela vai ficar por algum tempo e não vai conseguir sobreviver porque ela não tem condições ideais para ela. Porém, a gente está falando que a pele é uma barreira de proteção. A pele é uma barreira para evitar a entrada de micro-organismos, a entrada de substâncias dentro do nosso organismo. Então, enquanto a gente tem a pele íntegra, sem nenhum tipo de corte, sem nenhum tipo de rompimento, os micro-organismos podem ficar ali na superfície, tanto a flora cutânea permanente quanto a ocasional patogênica, que eles não vão causar nenhum tipo de problema para nós. Porém, se ocorrer um rompimento dessa parte superior aqui e a pele ficar, então, aberta e exposta, o organismo ficar exposto, qualquer um dos micro-organismos, seja da flora permanente ou da flora patogênica, qualquer um deles vai poder entrar e encontrar condições ideais de reprodução. Aí o que vai acontecer? A gente vai ter uma infecção, ok? Então, qualquer um dos tipos que tiver a oportunidade de entrar na nossa pele por algum corte, algum rompimento, alguma coisa, pode produzir uma infecção, tá certo? Tem uma coisa bastante importante que é importante que vocês entendam. Então, aqui, falando, né, da glândula sebácea e da glândula sudorípara, a gente vai ter duas substâncias que vão ser jogadas lá na superfície. Digamos que essa glândula sebácea, ao invés de estar ligada aqui ao folículo, ela tivesse ligada diretamente aqui à superfície da pele, então ela jogasse diretamente essa oleosidade para a superfície da pele. E do lado, a gente tem a glândula sudorípara jogando água, sais minerais, né, metais, esse tipo de coisa, e do lado ali a glândula sebácea também jogando oleosidade para a superfície. O que acontece? Quando a gente tem essas duas substâncias ali na superfície da pele, junto com alguns desses sais minerais que fazem parte da composição do suor, e junto com algumas substâncias que estão ligadas à pele, são substâncias que são produzidas nas células da pele, a gente tem a formação de uma situação que a gente já viu lá na farmacotécnica, que seria água de um lado, óleo do outro lado. Então a gente tem água pelo suor, tem óleo pela liberação da oleosidade, e tem algumas substâncias que estão ali dentro da água e algumas substâncias que fazem parte das células da pele, que vão fazer o papel de um agente emulsionante. Então, o que acontece? A água, óleo e agente emulsionante, a gente
tem a formação de um creme. E aqui acontece exatamente isso, a gente tem tudo, né? Aqui na superfície, todos os componentes, água, óleo e agente emulsionante, estão aqui na superfície. Então, o que acontece? Ocorre a formação de eu não vou dizer creme, né, mas de uma emulsão natural, né, que é própria do nosso organismo, que forma uma película na superfície dessa pele. Então, essa emulsão natural, que vem da água, do óleo e do agente emulsionante, ela faz como se fosse uma película aqui na superfície, e essa película vai fazer com que a superfície da pele não perca muita água e não fique ressecada. Então, agora, eu digo para vocês o seguinte, quando a gente faz um creme, né, que a gente utiliza água, óleo, agente emulsionante, e passa na superfície da pele, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo exatamente o que a nossa pele faz naturalmente. A gente está repondo aquilo que a nossa pele naturalmente já produz. Só que, obviamente, né, essa película que se forma dessa emulsão, ela pode variar por vários fatores. Então, vai chegar um determinado momento que essa película, né, que a gente chama de filme hidrolipídico, e é uma emulsão, ela não vai ser suficiente para conseguir reter a umidade da superfície da pele, e a pele começa a ficar mais ressecada. Então, o que a gente faz? A gente se utiliza de um produto que nós sintetizamos, né, que nós desenvolvemos e nós criamos, que tem as mesmas características, e a gente passa na superfície da pele para ter o mesmo efeito desse filme hidrolipídico. Desculpe. Ficou claro isso? Agora eu quero uma resposta. Vocês conseguiram entender isso direitinho? Ficou? Então, quando a gente está passando um creme, na verdade, a gente está repondo aquilo que naturalmente a nossa pele produziria, tá certo? Então, é uma forma de reposição daquilo que naturalmente a gente já teria, que com o passar do tempo pode acabar se perdendo, ou por outros motivos, outros fatores que a gente já vai ver. Aí o que acontece? Dentro das células também são produzidas algumas substâncias, como ácido lático, cadê o material? O ácido hialurônico. Vocês estão conseguindo ver ainda? Então, ácido lático, ácido hialurônico e outras substâncias, como a ureia e tudo mais, que ajudam a fazer uma certa retenção de água. Então, são substâncias que acabam por fazer um efeito que a gente chama de efeito hidratante. Então, esse filme hidrolipídico que se forma naturalmente, ele não é só um creme comum como eu estou falando aqui, mas é um creme comum, né, uma emulsão comum associada a substâncias que vão ajudar a reter mais água na superfície da pele, para evitar que a pele fique ressecada. Então, quando vocês encontrarem, por exemplo, um creme que contém ureia, saibam que está aqui a ureia. Vocês estão conseguindo ver? Opa. O meu apontador, vocês estão conseguindo ver? Então, tá aqui. Não? Já pegou teu homem de ferro? Tá. Então, tá a ureia, o ácido lático, muitas vezes vocês vão encontrar na composição de alguns cremes,
Por quê? Porque eles vão da mesma forma que naturalmente eles estão na composição desse filme hidrolipídico. Quando a gente faz um creme, ele por si só não é suficiente. Então a gente tem que colocar substâncias que ajudem a manter a hidratação, uma maior hidratação. Então vocês vão ver muito creme com a ureia, por exemplo, com ácido lático, com ácido hialurônico e outras substâncias que vão fazer esse mesmo efeito de manutenção da hidratação da pele, tá certo? Pelo fato de a gente ter ácido lático, ácido piloridônico carboxílico, ácido hialurônico e outros ácidos mais, pelo fato de ter essas substâncias ácidas, obviamente o filme hidrolipídico fica com uma característica mais ácida, então ele é levemente ácido, e por isso que ele inibe que os micro-organismos patogênicos consigam se instalar ali na superfície. Ficou claro isso? Então, o que acontece? A gente, infelizmente, não tem essa película desse filme hidrolipídico em toda a superfície da nossa pele de forma homogênea. Então, existem variações que podem acontecer, que estão ligadas com o nosso próprio corpo, ou com algumas situações especiais que podem vir a acontecer, que vão acontecer durante o tempo. Então, a gente pode dizer que, deixa eu ver aqui, região do corpo, acho que é o primeiro caso. Região do corpo, a gente tem diferença de produção desse filme hidrolipídico. Então, a gente tem algumas regiões do nosso corpo que a gente tem mais glândula sebácea, então ocorre uma liberação maior de oleosidade, e isso faz com que a gente transpire mais, tenha mais água para se unir a esse óleo excessivo e formar, então, um filme hidrolipídico mais, uma película maior, vamos dizer assim, uma concentração maior desse filme hidrolipídico. Então, isso vai acontecer muito na face e no tórax, que são os locais onde a gente mais tem oleosidade, geralmente no nosso corpo, e dessa forma, então, ocorre mais formação de filme hidrolipídico. Tem outras partes que já não tem tanta glândula sebácea ou não tem tanta glândula sudorípara. Se a gente tiver só uma ou só outra, eu não vou ter todos os componentes para formar o filme hidrolipídico. Então, o que vai acontecer? A formação do filme hidrolipídico vai ser menor. Por exemplo, mãos e pés, que estão mais expostos, né? A mão a gente vive lavando a mão, os pés, naturalmente, eles são mais ressecados, porque não tem tanta glândula sebácea nos pés, principalmente. E nas mãos tem bem pouco. Então, o que acontece, principalmente se a gente for pensar nos pés, tem pouca glândula sebácea, a gente até pode transpirar bastante, mas como não tem tanta glândula sebácea, não tem quantidade suficiente para formar muito filme hidrolipídico. Então, os pés costumam ser um ponto aonde ocorre o maior ressecamento no nosso organismo. Então, vocês vão encontrar muito mãos e pés mais secos numa pessoa que tenha o resto da pele com uma hidratação normal. Isso pode acontecer? Pode. Por quê? Porque a gente não tem tanta glândula sebácea assim nessas partes do corpo. Já em outras partes, como o rosto, principalmente o tórax, a gente vai ter sempre um filme hidrolipídico mais volumoso. E isso vai fazer com que essas partes do nosso corpo, então, sejam mais hidratadas do que o restante. Então, dependendo da região do corpo, a gente vai ter essa variação. Dependendo do sexo, a gente vai ter variação também. Homem tem mais produção de oleosidade na pele do que a mulher. Então, o homem vai ter uma produção maior desse filme hidrolipídico.
E então o homem sempre vai ser mais hidratado que a mulher, tá certo? E a questão da idade também. Quando a criança nasce, ela é completamente revestida desse filme hidrolipídico. É uma concentração muito grande que a gente tem. Aí a criança vai crescendo, vai diminuindo essa proporção de filme hidrolipídico, porque ocorre a diminuição da oleosidade na pele da criança. Quando essa criança passa para a adolescência ou para a idade adulta jovem, todo aquele problema hormonal que a gente tem, né, que desregula tudo mais, geralmente ocorre o aumento da produção de oleosidade na pele. Isso faz com que, então, lá na puberdade, a gente tenha novamente a pele mais hidratada. E a partir daí, né, a gente chega nos 24 anos, que é a idade que o corpo começa o processo de envelhecimento. Claro que não acontece isso de uma vez só, a coisa vai acontecendo diariamente e aos poucos, né? A gente vai produzindo cada vez menos oleosidade na nossa pele e, por consequência, a gente vai tendo cada vez menos filme hidrolipídico na superfície da nossa pele. Se vocês prestarem bastante atenção, em pessoas bem mais velhas, elas vão reclamar muito que elas têm principalmente os pés e as mãos bem ressecados. Esse é o primeiro grande efeito perceptível, assim, da diminuição dessa oleosidade e da diminuição do filme hidrolipídico. Então, as pessoas mais velhas vão envelhecendo e vão ficando com as mãos e pés mais ressecados. E, obviamente, né, o corpo todo acaba sofrendo por isso, e quando, né, o envelhecimento está mais adiantado, a gente consegue passa a conseguir perceber visivelmente que a pessoa está com a pele cada vez menos hidratada, com menos filme hidrolipídico, porque a pele começa a ficar mais ressecada, ocorre a formação das rugas, ao mesmo tempo a gente tem diminuição das proteínas, o tecido de sustentação começa a diminuir, então a pele fica mais flácida, ao mesmo tempo ela fica mais seca, menos hidratada, e aparecem então as rugas e as linhas de expressão. Certo? E tem mais um ponto aqui que eu não coloquei, que está ligado com a questão da tonalidade da pele também. Existe uma variação bastante grande dependendo da tonalidade da pele. Quem tem a pele muito branca ou quem tem a pele muito escura, são dois extremos bastante visíveis. Quanto mais branca a pele, menos filme hidrolipídico tem, porque menos o organismo produz oleosidade. Quanto mais escura a pele, mais produz oleosidade, então mais se forma filme hidrolipídico. Então, se você pegar duas pessoas, uma pessoa bem clara e uma pessoa bem escura, com a mesma idade, que tenham passado pelos mesmos tipos de situação durante a vida, vocês vão perceber claramente que a pessoa de pele mais clara vai ter a pele muito mais seca e muito mais enrugada do que a pessoa que tem a pele escura. Porque, naturalmente, a pele mais clara produz menos oleosidade e a pele mais escura produz mais oleosidade. Falando da estrutura da pele, a gente tem, então, aqui um desenho mostrando as três grandes camadas que a gente tem na pele: a epiderme, a derme e a hipoderme. Então, a epiderme seria essa parte inicial aqui, que a gente diz que é uma camada de tecido estratificado. Por que tecido estratificado? Porque são vários estratos, são várias camadas de célula que a gente vai ver depois, quando a gente aumentar, que compõe a epiderme. Então, por isso a gente chama de tecido epitelial estratificado.
A derme é onde está o tecido conjuntivo, então essa parte toda aqui, cor-de-rosa, que é onde a gente tem o tecido de sustentação. É aí que está, então, a elastina, colágeno e outras proteínas que ajudam a sustentar a pele, que deixam a pele firme. Né? Com o passar do tempo, esses tecidos eles não vão se renovando com muita frequência e o que acontece é que a pele acaba perdendo a sustentação, ela começa a ficar, então, mais mole, ela acaba ficando menos firme. E, por último, aqui a gente tem a hipoderme, que é essa parte amarelada, que é de tecido adiposo. E é onde a gente tem mais irrigação sanguínea. Se vocês olharem aqui em cima, a gente tem pouquíssima irrigação sanguínea. Então, quando vocês fazem um corte na pele e começa a sangrar demais, é porque vocês chegaram lá na parte mais baixa da pele. Tecido adiposo, a gente vai ver depois, tem algumas funções importantes, uma delas é função de proteção também, proteção contra choques. A gente vai ver mais à frente. Falando da epiderme, que é, então, a camada mais superficial. É uma camada, né, que está lá na parte mais de fora, né, mais próxima do meio ambiente. Ela tem a espessura de uma folha de papel, então a gente vê no desenho, acho que é, nossa, super grossa e tal, mas, na verdade, ela tem essa espessura de uma folha de papel. E é um sistema bastante importante, onde a gente chama de cinético. Por quê? Porque ocorre renovação celular constante. Ali na epiderme, a gente vai ter um sistema onde ocorre a criação de novas células a cada instante, e essas células vão sendo criadas, elas vão se desenvolvendo, elas entram no período adulto delas, elas começam a envelhecer e elas morrem rapidamente. Então, é um sistema que não para de funcionar. Com o passar do tempo, com o envelhecimento, esse sistema diminui a sua velocidade. Então, essa renovação celular já não é tão rápida quanto quando a gente é jovem. Mas essa renovação ela vai acontecer durante toda a vida. E a principal função da epiderme é a de proteção do organismo contra agressões exteriores. Então, a gente já vai ver, mas a camada mais superficial das células que a gente tem, que é a que está em contato com o meio exterior, ela é composta de células mortas, mas que estão, elas são mortas, estão mortas, mas elas são super grudadas uma na outra, e elas fazem tipo um tecido que não se rompe com facilidade. Então, elas se grudam de uma forma que o rompimento, né, desse tecido seja muito difícil de acontecer. Por quê? Porque precisa proteger o nosso organismo de entrada de agentes agressores. E na epiderme, além de a gente ter essas células que se reproduzem, então, uma velocidade até razoavelmente grande, mas constantemente se reproduzem, a gente tem algumas células que são diferenciadas. Os queratinócitos, os melanócitos, as células de Langerhans e as células de Merkel. Queratinócitos estão ligados com a produção de queratina, que vai ser super importante para ajudar na proteção da pele, para evitar rompimento. Os melanócitos são substâncias que são produzidas são células que produzem, aquela substância chamada de melanina, que vai ajudar a proteger a pele contra agressores externos, ligados à luz, né, à radiação. As células de Langerhans são células que estão ligadas com a imunidade, e as células de Merkel, elas ajudam a captar sensações do ambiente. Então, imaginem que elas são como guardiões que
captam qualquer alteração que possa acontecer no ambiente que possa trazer algum problema para o organismo. Por exemplo, a pessoa está num ambiente super quente, daí ela entra num ambiente super frio. As células de Merkel que a gente tem ali, elas vão sentir essa alteração de temperatura externa e vão, então, avisar o organismo, olha, o cidadão estava num ambiente super quente e agora ele está num ambiente super frio. Se esse frio começar a esfriar muito as células da superfície, vai causar problemas para o organismo. Então, o que o próprio organismo decide, depois que as células de Merkel deram esse aviso? Então vamos aumentar o calibre dos vasos que estão mais próximos da superfície da pele, para que a pele não fique tão fria, porque o vaso com calibre aumentado faz com que o sangue circule mais ali na superfície e leva calor para a superfície. Então, essas células que vão dar o sinal de alerta. Está muito quente aqui, então o que o organismo vai fazer? O organismo vai, primeiro, diminuir o calibre dos vasos para que, já que a superfície está quente, então não precisa esquentar mais, então diminui o calibre dos vasos, não passa tanto calor do sangue lá nas células mais superficiais, e ao mesmo tempo o organismo manda água para a superfície, que a gente chama de perspiração, que é jogar água na superfície para que essa água acabe por refrescar a superfície e faça com que a temperatura diminua lá nas células mais superficiais. E assim vai. Então, pegando aqui a epiderme, a gente vai aumentar para que vocês consigam entender melhor. Então, vamos aumentar bem essa primeira fase aqui. Aí vocês vão conseguir entender melhor como que que se dividem esses diversos estratos de células que a gente tem aí. Então, vou pegar essa parte aqui aumentada e vou transportar para o próximo slide. Então, está aqui. O que acontece? A gente tem diversas camadas dentro da epiderme, mas, na verdade, elas são camadas constituídas todas do mesmo tipo de célula. Por quê? O que acontece? Então, acontece o seguinte, a gente tem, como eu falei, a gente tem uma renovação constante das células da epiderme. Então, aqui, a gente tem o que a gente chama de camada basal, que, na verdade, então, é uma camada, o próprio nome já diz, basal, que está lá na base da epiderme. E é aqui onde ocorre a criação de novas células. Então, o que acontece? Aqui a gente já tem todas essas células e embaixo delas começam a surgir novas células. É a renovação celular que a gente tanto fala. Então, essa nova célula que está surgindo aqui embaixo, o que ela vai fazer? Ela vai empurrar essa célula já existente mais para cima, tá certo? E vai, então, nascer uma nova célula aqui. E, na verdade, todas vão sendo empurradas mais para cima. E as mais novinhas, então, vão ficar sempre aqui embaixo. Então, essa camada que a gente chama de basal, na verdade, é a camada das células recém-nascidas, que acabaram de nascer. E, conforme elas vão sendo empurradas para cima, essas mesmas células, elas acabam por mudar algumas características do seu interior. E isso faz com que as células, quanto mais elas sejam empurradas para cima, elas tenham alterações, e por isso que a gente chama essas células por diferentes camadas. Na verdade, são sempre as mesmas células que estão sendo empurradas, e o tempo vai passando, e elas vão sendo empurradas, e elas vão ficando velhas, até que chega um determinado momento que elas estão aqui em cima e que elas morreram. Então, é o ciclo natural. Então, pelo fato de que em
cada momento diferente dessas células, elas sofrem alterações, a gente chama, então, essas células que estão com essas mesmas alterações como uma camada. Então, a camada basal seria a camada onde as células acabaram de nascer. Elas nasceram, já foram empurradas um pouco para cima, elas têm uma característica lá que a gente chama elas de camada espinhosa. São mais empurradas mais para cima, então elas já sofrem outras alterações, são chamadas de células da camada granulosa. Mais para cima, elas já estão mais alteradas, já estão no processo de morrer e tudo mais, são chamadas então de camada lúcida. E finalmente, quando elas estão mortas, elas são chamadas de célula da camada córnea. Eu vou falar de cada uma delas, dando as características de cada uma delas, começando de cima para baixo. Ao invés de começar aqui de quando elas nascem e mostrando a evolução até a morte, eu vou mostrar o contrário. Eu vou mostrar da morte até o nascimento delas, tá certo? Então, o que acontece? Nasceu a célula aqui, aí ela sofre algumas alterações, ela passa a ser chamada camada espinhosa, sofre mais alterações, chamada camada granulosa, ela está quase morrendo aqui, é chamada lúcida, e finalmente morta, ela é chamada de camada córnea. Então, quando a gente fala da camada córnea, a gente está falando de células que já morreram. O que aconteceu? Elas perderam, né, durante todo esse processo, elas perderam o núcleo e perderam praticamente toda a água que tinha aqui no citoplasma. Sobrou o quê? De toda a quantidade de água que existia, sobrou aí uns 10, no máximo 20% de água, tá certo? De resto, foi se perdendo, foi se consumindo essas substâncias com o passar do tempo. Então, quando chega lá no final, a célula morta, a gente tem praticamente o quê? Só o revestimento, né, que seria o revestimento da célula lá no começo, e um pouquinho de água aqui dentro, tem um pouquinho de uma substância oleosa, mas muito pouco, e basicamente é isso. Que características que a gente tem nessa camada? As células, elas, pelo fato de elas, pelo passar do tempo, elas passarem a ser queratinizadas, ou seja, revestidas com queratina, então toda essa superfície aqui é revestida por queratina. Então elas ficam rígidas ao mesmo tempo que elas ficam elásticas. E elas acabam se ligando muito uma na outra, formando aquela barreira que a gente precisa, que é aquela barreira que não permite que os micro-organismos consigam entrar. Então, de todas as camadas que a gente tem aqui na camada córnea, as mais inferiores, elas são bastante unidas uma na outra, porque elas precisam fazer aquele efeito de proteção, de não permitir que, a barreira mesmo, que não permita que nada entre. Já as camadas mais superficiais, elas já são células que já fizeram a sua função de barreira, né, e estão sendo empurradas para cima, e elas começam a ser jogadas fora, elas estão sendo desprezadas, já não precisam mais ter a função, né, de camada córnea. E o fato de a gente ter essa camada bastante queratinizada faz com que essa camada tenha uma característica de ser hidrófoba, ou seja, ela não permite que a água penetre no interior dessa camada. Então, isso faz com que, teoricamente, a água que a gente tem fique lá na superfície, se una ao óleo, né, se una aos fatores que a gente chama de fatores de proteção, de hidratação natural, que são os agentes emulsionantes, e forma, então, uma película aqui na superfície. Tá certo? Então, a gente vai ter uma película bastante fina aqui na superfície, para que essa película
não permita que o pouco que tem de água aqui nessa camada córnea evapore caso o ambiente esteja muito seco e resolva puxar água das superfícies e tudo mais. Então, ocorre a formação de um filme hidrolipídico bastante fininho aqui na superfície que vai proteger para que a água não evapore com tanta facilidade. Falando da camada anterior, que é a mais abaixo, né, que a gente chama de camada lúcida. Então, o que é essa camada lúcida? É uma camada que tem células que estão praticamente mortas, mas ainda tem algumas substâncias no seu interior. Elas não estão tão queratinizadas como a camada córnea, e elas têm resquícios ainda de núcleo, resquícios de alguns elementos, mas ela está praticamente quase que morrendo. O que acontece? A gente ainda tem um líquido aqui dentro dessa célula. Quase toda a água saiu e sobrou só algumas substâncias oleosas que faziam parte da composição do citoplasma. Então, aqui a gente acaba tendo uma substância oleosa que a gente chama de eleidina. Essa substância oleosa é uma substância que tem uma função bastante importante. Então, é um óleo que tem dentro dessas células e é um óleo que não é transparente, é um óleo que a gente chama de translúcido. Então, ele permite a passagem de um pouco de luz, né? Mas não permite a passagem total de luz. É como se fosse um vidro jateado. E qual que é a função dessa eleidina aqui? Imagine o seguinte, a camada córnea é uma camada transparente. Ela não retém absolutamente nada de luminosidade. Então, imaginem, incidência de radiação solar aqui. Se não tivesse essa camada translúcida aqui, o que ia acontecer com a meu Deus, me fugiu a palavra, com a radiação solar? Ela ia descer, porque aqui é tudo transparente, e ela ia, então, atingir as células jovens, podendo causar até mutações. Então, o que acontece? A radiação vem, passa pela camada córnea, e aqui na camada lúcida, pelo fato de ela ser, então, só translúcida, ela permite que um pouquinho da radiação venha. Um pouquinho que não é suficiente para trazer transtornos para a pele. Porém, se a pessoa ficar muito tempo, né, embaixo dessa radiação, imaginem vocês lá na praia no sol, o que acontece? Vai ficar muito tempo a radiação solar, por mais que só passe uma pequena quantidade aqui para dentro, mas essa pequena quantidade, por muito tempo, pode começar a causar problema para as células. Aí a gente tem, então, aquele sistema de proteção, que é a formação de melanina. Então, os melanócitos, eu vou mostrar num outro desenho depois, eles estão por aqui assim, e quando ocorre essa incidência muito grande de radiação, eles começam a produzir melanina que vai se espalhando por entre as células e vai, então, pelo fato de ser uma substância escura, vai impedindo que a radiação continue passando. E isso é que vai dar o tom bronzeado na pele das pessoas. Bom, mas enfim, então, a camada lúcida aqui, então, ela tem essa substância oleosa que é translúcida e vai deixar passar pouca luminosidade. Próxima camada, chamada camada granulosa, é a camada aqui de baixo. Então, ela é responsável pela formação da filagrina, que é uma proteína que aumenta a resistência da queratina e que se decompõe em aminoácidos formadores do NMF, que é o fator de hidratação natural. Então, isso quer dizer o quê? Que essa camada granulosa tem essa substância, né, forma essa substância chamada de filagrina, que vai fazer com que esse revestimento de queratina lá da camada córnea fique um revestimento mais resistente. Então,
não permite que essa ligação entre as células seja muito fraco, e não permite também que ocorra perfuração com facilidade das células dessa camada. Então, fica mais resistente. Ao mesmo tempo, tem substâncias que vão se decompondo e vão formando alguns aminoácidos, algumas substâncias, como ureia, o ácido lático, etc., que vão subir para a superfície e vão ajudar também na formação do filme hidrolipídico. Passando para a camada seguinte, a gente vai ter a camada espinhosa, que é essa aqui, que na verdade são várias camadas, né? Não é uma como está desenhado aqui, mas são várias, porque aqui a gente tem as células adultas, as camadas das células que a gente considera como adultas, não são nem jovens como essas aqui, e nem envelhecidas como essas aqui de cima. Então, aqui são as camadas de células adultas, são as que ficam mais tempo, né, nesse processo de subir, elas vão ficar mais tempo nesse patamar de célula adulta. Elas são bem ligadas uma na outra, então elas têm ligações aqui que uma se segura bem na outra, e é onde ocorre a síntese de queratina. Então, a queratina começa a revestir as células, daí lá mais para frente existe o aumento da resistência da queratina, para que lá no final as células sejam bastante resistentes. E a última camada, que é a camada basal germinativa, então onde começa a formação de novas células. O processo de regeneração começa aqui embaixo. Mostrando só um outro desenho aqui. Então, um outro desenho representando todas as camadas. Aqui, na camada basal, a gente vai ter, então, as células de Merkel e também os melanócitos. Então, os melanócitos, eles são ativados aqui pela radiação e começam a liberar melanina entre as células, e elas vão se espalhando e vão dando coloração a toda a pele. E lá, mais perto da superfície, a gente tem as células de Langerhans, que são as células que vão, então, ajudar na imunidade, ok? E daí a gente partiria para a segunda camada da pele, que seria a derme, e a terceira, que seria a hipoderme, que a gente vai deixar para semana que vem, que já são 9h, 9 e pouquinho. Tá certo? Perguntas? Dúvidas? Não? Vou parar a gravação.